tem testificado em todo o tempo que Ele é conosco. Isso tem sido maravilhoso, queridos. Eu não sei você, mas eu tenho enfrentado níveis de guerras com a minha alma, níveis de guerras com Satanás, níveis de guerras que eu jamais, outrora, eu pensei lá no meu começo que eu iria enfrentar um dia. Mas em tudo isso, eu dou glórias ao Senhor por estar aqui hoje com os irmãos. Porque todo esse período, todo esse chamado, em todo esse tempo, em todos esses anos, eu tenho sido feliz com o meu Jesus. Em nenhum momento, né, se sentir desanimado, igual foi ministrado aqui, que nós não somos os que retrocedem para a perdição, né, da nossa salvação. Da salvação em todos os sentidos da nossa vida, né, de ir para a glória com Jesus, da salvação da nossa casa, dos nossos filhos, do nosso trabalho, das nossas finanças, da nossa saúde. Se nós não retrocedermos, queridos, nós vamos entrar em todas essas áreas e vamos desfrutar com Jesus. Eu fico maravilhada quando o Senhor se faz tão forte assim, né, no nosso meio. Somos um povo pequeno aqui. E eu tenho entendido isso, que nós temos, né, a semana passada estávamos meditando em Atos, e a gente vendo lá as passagens, influenciada pela Má, peguei Atos para meditar também, influenciada lá quando a igreja começou, eram pequenos, né, povos que se juntavam nas casas, e o único interesse, a única vontade que as pessoas tinham era de adorar o Senhor, era de estar falando de Jesus, eles não tinham outro assunto. Né? E nós temos visto hoje em dia no meio dos cristãos, no meio da congregação, né? Eu não vou falar igreja, queridos, que aqui nós já temos aprendido que igreja sou eu e é você. Da congregação é quando as igrejas se reúnem. Tem tido tantos outros assuntos, as pessoas conversam de tantas outras coisas, né? E nós às vezes somos influenciados a falar de outras coisas, a não ser dos feitos de Jesus. Mas o Senhor aqui está nos ensinando, está nos levando, né, para um lugar onde nós temos edificado a nossa vida, temos edificado a nossa vida espiritual de uma forma como jamais nós tínhamos essa revelação. Eu, de uns 7, 8 anos para cá, eu tenho tido assim, experiências sobrenaturais com o Senhor, de lugares aonde o Senhor está me levando, aonde o Senhor está me tirando, de tantas situações terríveis que outrora eu vivia internamente, ainda conhecendo o Senhor, que é o nosso Salvador, sabe, por falta de esclarecimento espiritual, de discernimento, né, seria a palavra mais correta, de revelação. Então tem sido tremendo, sobrenatural. E hoje eu quero compartilhar com os irmãos, né, um capítulo lá de Isaías, livro de Isaías. Vamos estar lendo aí o capítulo Isaías 61, amém? Aleluia. Isaías capítulo 61, que diz assim, né, o ano da proclamação do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Que diz assim, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim e sobre você, amém? Amém. Porque o Senhor me ungiu e te ungiu. Amém. Aleluia. Para pregar as boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Oh, glória a Jesus. Aleluia. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de
cinza. Oh, aleluia. Óleo de gozo em vez de tristeza. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado. A fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Você é uma árvore frutífera. Amém. Para que o Senhor venha ser glorificado através da sua vida. Amém? E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdote do Senhor. Aleluia. E vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Amém. E em lugar da afronta exultareis a vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra e farei uma aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Assim será conhecido, queridos. Aleluia. Glória a Jesus. Eu vou ler até aqui, amém? Aleluia. Assim serão conhecida toda a sua descendência. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Aqui no versículo 6, ele fala: porém vós sereis chamado sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro do nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Há muitos anos atrás, o Senhor usou esse versículo para falar comigo. Um dia eu, na minha casa, eu morava aqui num sobrado que tinha aqui embaixo, alguns aqui se lembram. Tinha uma bicicletaria na frente, né, desse sobrado. E eu estava lá justamente lendo esse capítulo na minha Bíblia, lá lendo, e com pouco entendimento. E estava lá, eu maravilhada com isso aqui, quando o Senhor falou, né, que me ungiu, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu estava lendo isso aqui, eu era recém-convertida, eu tinha tido uma experiência muito forte com o Espírito Santo, tinha sido batizada, e estava maravilhada, e todo tempo eu queria orar, eu queria jejuar, eu não queria perder aquela comunhão. Eu achava que de alguma maneira aquilo poderia se afastar de mim, porque era mais empregado sobre mim lei do que graça. Então eu vivi em constante busca, que eu não queria perder, porque aquela tinha sido a experiência mais maravilhosa que eu passei na minha vida. Que eu tive assim um renovo, uma mudança, uma transformação. Foi assim, queridos, muito nítida na minha vida. Assim, num final de semana eu voltei e muitas coisas mudadas, liberta de algumas coisas. Mas eu sabia que ainda tinha mais. Eu estava lendo essa passagem e um senhor parou na frente da minha casa que eu nunca tinha visto. E ele entrou para arrumar o pneu do carro, né? Aí ele era um pastor. E ele falou assim para mim: Deus tem um chamado na sua vida. Você é uma pastora. Nesse tempo, queridos, eu já falei aqui com os irmãos que já ouvi tanto isso, né? E eu fiquei olhando para ele, né? Aí ele falou assim para mim: e você é uma pastora e você é ministra da palavra. Deus te escolheu, falou assim para mim. E para que você saiba que é Deus que está falando com você, você estava meditando em Isaías 61. Aí eu comecei a chorar, né?
E fiquei ali maravilhada com o Senhor, e era algo que assim, não estava dentro de mim, eu nunca queria, já tinha falado, mas era ainda uma luta interna minha, que eu estava acabando de falar, que eu gostava e sempre gostei, né, de estar na presença do Senhor, desde que eu me converti. Eu não me lembro, assim, de fazer todos os esforços possíveis para estar junto com os irmãos, para estar na igreja, para estar em tudo, participava de tudo. Eu me converti, fui morar longe, já falei, alguns irmãos sabem, eu vinha de lá para cá, fazia igual tem irmãos aqui que moram longe, vem todo domingo, porque tem esse desejo, essa vontade de estar junto. E eu sempre saía diferente das reuniões. Aleluia! Então eu queria isso, eu queria muito estar junto, ajudar, orar, participar de tudo, mas quando falava do meu chamado, eu não queria. Mas por que o Senhor hoje me lembrando de tudo isso? Queridos, Ele também está falando aqui para você nessa noite, né? Que essa unção já está sobre sua vida. Amém. Agora nós não estamos mais com essa unção sobre. Teve um tempo aqui, antes do Espírito Santo descer, de Jesus ressuscitar o terceiro dia e enviar o Espírito Santo, ele era sobre, ele vinha sobre as pessoas. Nós vemos lá que ele vinha sobre Davi, ele vinha sobre Elias, ele vinha sobre. Mas depois de Jesus, quando Jesus falou que ele ia, mas que ia enviar o ajudador para nós, quando ele enviou lá em Pentecostes, que deixou os irmãos lá reunidos, e a Bíblia fala que do alto, né, ele ia receber esse poder, e veio do alto mesmo. Ele cumpriu essa promessa. Aí o Espírito Santo agora ele não veio mais sobre nós, agora ele habita dentro de nós. Amém. Agora eu e você já estamos com essa unção aqui dentro. Essa unção. E queridos, e muitas das vezes nós ficamos pensando nisso, né? Não sei você, eu acredito que você, assim como eu, fica esquadrinhando as coisas do Espírito, tentando entender o que Deus quer dizer, que muitas das vezes só com a revelação do Espírito, né? E eu tenho entendido um pouquinho dessa unção. Eu falei, realmente, Senhor, o Senhor, né, derramou essa unção dentro de nós, esse ajudador, para nos ajudar em todo o tempo. Por que nós falamos muito de oração em outras línguas aqui nesse lugar? Porque, queridos, a cada dia eu tenho entendido mais que sem essa ajuda, nós não vamos conseguir entrar em tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. Sabe, a cada vez nós vamos necessitar mais dessa ajuda. Nós estamos vivendo os últimos tempos. O irmão Marcelo estava falando aqui hoje, iniciando, que Jesus está voltando. Você quase nem ouve mais tanto se falarem disso, ouve? Teve um tempo, né, que se pregava muito isso. Mas eu creio que quando está chegando os tempos, esse mundo, esse século, o enganador desse mundo, né, tem cegado esse entendimento das pessoas para entenderem isso. Muitos nem acreditam, muitos nem creem que isso vai acontecer. Volte e meia você se depara. Quem já se deparou aqui com algum incrédulo assim, com algum que se julga ateu? Ateu. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele falou para mim, ele falou, não, eu não acredito em nada disso, eu sou ateu. Eu falei, você é ateu, você não crê então que Deus existe? Aí ele falou que não, cria naquela teoria lá do Big Bang, que explodiu, que aconteceu, tarará, tarará. E eu fiquei ouvindo ele, né? Aí eu falei para ele, você crê em Deus tanto quanto eu, falei para ele. Aí ele me olhou, né? Eu falei, você crê. Sabe por quê? Você crê tanto que você é brigado com ele. E quem é brigado com uma pessoa que não acredita que ela existe? Se não existe para você, não existe. Quando uma coisa não existe para você, você nem fala disso. Você não faz questão de estar dando sua opinião sobre isso. Não é assim. Quando uma coisa não existe para mim, eu não faço questão de estar falando daquilo. Eu fico relutando para nem falar sobre aquilo, porque eu quero crer, eu creio que doença não existe, eu creio que escassez não existe. Eu não quero estar esquadrinhando isso com as pessoas. Tem pessoas que adoram sentar com você e contar todos os nomes das doenças, os remédios, os médicos, tudo que é em torno daquilo. Não, eu quero falar da palavra. Quero falar de Isaías 53, que fala que verdadeiramente nós somos curados, somos sarados. Né? Nós não queremos esquadrinhar essas coisas. Queremos esquadrinhar, porque na mudança de governo, na mudança disso, na mudança daquilo, saiu o ministro, saiu não sei quem, vai virar uma escassez, desemprego. Não, para mim e para você nós não vamos ter falta de nada. O Senhor tem levantado
sabe, nos levantado nesse tempo todo que o mundo tem falado em escassez, né? Nós somos um grupo aqui que eu cada vez vejo que nós temos passado por tudo isso. Deus levantando outras fontes, outras maneiras. Eu mesma fiquei surpreendida com tantas coisas que Deus tem feito nessa área na minha vida. Me suprido mesmo, queridos. Então, nós que carregamos, somos portadores dessa unção. Então, somos nós os responsáveis para estar mudando o ambiente. Ele fala, né, que ele nos ungiu. E essa unção, agora eu e você sabemos que habita dentro de nós. E ele fala aqui que é para libertar os cativos. Aleluia. Para libertar aqueles que estão com o coração contrito, com o coração aquebrantado. Então eu e você também temos que ter um discernimento em tudo isso aí. Tem pessoas que ainda não estão com esse coração preparado. Não está contrito, não está quebrantado. Experimenta falar com uma pessoa que está com o coração endurecido por uma circunstância. Você não consegue, você não tem acesso. Ela não se quebranta, ela não reconhece, ela não entendeu? E aqui o Senhor está falando, ele tem uns que já está preparado para receber. E o Senhor vai dar discernimento para mim e para você. Enquanto aquele coração ainda estiver endurecido, nós vamos continuar orando. E nós vamos continuar orando e pedindo para quem? O Espírito Santo. Porque a palavra fala que é Ele que convence. É Ele que convence, não somos eu e você. Então o Senhor está aqui, mas tem um povo que está sedento. Queridos, eu às vezes converso com pessoas que eu fico horas conversando porque tem sede, está ali quebrantado, quer te ouvir, quer ouvir falar de Jesus, a conversa é gostosa. E você também acho que já tem tido essa experiência como cristão. Tem uns coração já preparado. Ele fala que nós iríamos aqui, está na palavra, estava meditando isso aqui. É para os quebrantados de coração. Para as pessoas que realmente estão querendo mudança, querendo transformação. E tem pessoas que ainda não foram convencidas que ela precisa de uma mudança. Ela acha que todo mundo ao redor dela precisa mudar, menos ela. Queridos, e o Evangelho que não confronta eu e você, que não fala de mudança, que não fala de perdão, que não fala de renúncia, não é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que não fala de mudança não é o Evangelho de Jesus. Sabe, eu tenho visto isso. As pessoas pregam prosperidade, a chave, pregam coisas. Mas o Evangelho de Jesus não. O Evangelho de Jesus, ele veio para nos libertar. De quem? Nós mesmos. De libertar do nosso velho homem. Sabe? Nós estamos sendo confrontados todos os dias. E quando ele fala que ele nos ungiu, nós só vamos conseguir essa mudança com a ajuda do Espírito Santo. Por isso que ele fala que agora ele está dentro de nós. Ele quer trazer uma situação que parece que não tem conserto, que não tem saída, que não tem solução. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa luta mesmo é contra o nosso homem exterior. A palavra do Senhor diz isso, revela isso, que a nossa luta, né, é contra esse homem exterior que sempre está querendo sair. Sempre ele está querendo se revelar de alguma maneira, né? Mas eu quero que você saiba que agora nós temos esse ajudador. E se ele está nos revelando, nos confrontando, levando para esses lugares, é porque ele quer nos tornar esse libertador de outras pessoas. Para que nós possamos ajudar. Querido, só quem já deixou uma ferida cicatrizar é que vai poder deixar outro tocar. Uau! Você já experimentou uma ferida aberta, alguém tocar nela? Não dói? Porque o sal que nós temos no dedo vai doer. Então, se a sua ferida ainda está aberta, como que você vai deixar outro tocar? Meu Deus, tem cicatrizes que estão fechando aqui nessa noite, amém? Amém. Na tua alma, de coisas que não agradam o Senhor. Aleluia. E essas feridas vão poder, essas cicatrizes, outros tocar e ser sarado. Porque você vai ser um libertador, queridos. Sabe, eu enfrentei, igual eu estava falando aqui, nossa, eu lembro de um tempo, Jesus, que na congregação onde eu estava, no meio dos irmãos, porque quando eu me converti, eu ainda vivia com uma pessoa que eu já vivia quando eu me converti, e eu tomava ceia. Porque eu entendi a ceia, queridos, quando eu li a Bíblia. Que eu me converti, eu li todo o Novo Testamento, porque eu queria meu Jesus, eu queria ter parte com Jesus, eu queria entender o que Jesus fez aqui na terra, porque eu vim completamente de um catolicismo não praticante, que não lia a Bíblia, que nada, nem nunca tinha lido a Bíblia.
Eu tinha uma Bíblia que era aberta no Salmo 91, que por sinal até a página tinha sumido e eu não sabia que tinha sumido. Só soube o dia que eu peguei para ler, porque eu usava como um enfeite. Como muitos têm em casa a Bíblia aberta, ou no 21:3, ou no 91. E às vezes nem liga, nem medita naquela palavra, não vai te servir para nada. A letra mata. O que te liberta é a revelação da letra, né? É aquilo que o Espírito vai revelar para você através daquela letra. Era assim. E eu comecei a ler e eu vi. E eu entendi tudo. Eu entendi que a ceia, ela era algo que trazia cura para mim, que era para mim mesmo. Era eu que necessitava. Era eu que era pecadora. Era eu que precisava do pão, do vinho para ser liberta, para ser curada, para ser sarada, para ter comunhão. Eu vi Jesus falando para fazer em memória dele. Não é para fazer em memória da Mari. A ceia em memória dele. Então eu queria ceiar e trazer a memória, o meu Salvador. Eu me sentia completamente dependente da ceia, como fosse uma força. Eu entendi tudo isso. Eu entendi que a ceia era para os fracos, para aqueles que pecam, para aqueles que precisam de Jesus, porque Jesus veio e foi para nós. Não veio para quem se sente santo, para quem acha que é tão digno, que é tão santão que ele pode tomar ceia e ou o irmãozinho que pecou de banco que não pode. Se Jesus não mandou ninguém fazer esse papel de julgador no meio da congregação. Alguém é autorizado aqui por Jesus para poder apontar o dedo? Jesus não autorizou ninguém. Nós, pelo contrário, nós estamos na primeira lição, eu lembro aqui sempre, tirando a trava do nosso. E isso, nós estamos nessa lição ainda. Aprendendo com Jesus, primeiro a ser liberto, tirar a trava dos nossos olhos. E tudo isso, queridos, e eu enfrentei tudo isso, e eu de boa, porque eu entendi a palavra. E quando você entende a palavra, que o Senhor te dá uma revelação, você não se fere mais. Uau, recebe isso no teu espírito. Você não vai mais se ferir, porque o Senhor te liberta daquilo. Aí você olha aquilo e fala, as pessoas não estão entendendo esse lugar, o irmão não está entendendo, e isso não me ofende, eu vou ficar de boa. E eu ficava mesmo, todo mundo olhando feio, eu passava seco, quase passavam longe de mim, eu ia lá buscar, pegava, tomava. E não me ofendi com os irmãos, continuei nesse lugar até Deus falar comigo aonde eu iria estar, que eu tinha pedido isso para o Senhor. Que o Senhor viesse me revelar, e como Ele revelou, e eu estou até hoje, eu tenho quase 18 anos, 17 anos, por uma revelação. Entende? Você está aqui porque o Espírito te trouxe para cá. Porque Ele te trouxe, queridos. Porque Ele te trouxe, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, Ele une pessoas para um propósito. Ele me uniu a vocês para cumprir o propósito dEle. Somos pessoas completamente diferentes aqui, mas que carregamos essa mesma unção que nos une, porque nós somos unidos pelo Espírito, não somos unidos de alma, de andar junto. Já andei junto com tanta gente, queridos, que não estava unido comigo, que não tinha unidade de Espírito comigo, sabe? Isso vai frustrar você, se você for ficar olhando para a unidade de alma, a unidade de amizade, ainda que tudo isso é bom, mas por um propósito e uma unção do Espírito, amém? Nós não estamos mais para perder tempo na nossa jornada, na nossa caminhada. Nós precisamos entrar naquilo que o Espírito Santo tem para nos revelar, que Jesus já fez por mim e por você. Tem algo já preparado para eu e você. Por isso que Ele enviou o Espírito Santo. Ele é como esse que usa no carro, um GPS, nos dando a rota. Olha como é sobrenatural. O GPS você tem que pôr da onde você sai, né, para onde você vai. É isso, início e fim, né, chegada. O Espírito Santo, Ele sabe o teu início e Ele sabe o teu fim. Ele vai te levar para o destino certo. Amém. Ele vai te levar no destino que Ele tem para você. Então, às vezes, nós não entendemos o caminho que pega. Quem já ficou perdido com o GPS aqui? Eu fico demais, porque eu nunca sei endereço e sempre eu uso o GPS para chegar nos lugares. E às vezes eu chego em algum lugar e aí não é no lugar, aí você dá mais uma volta na quadra, aí ele já fala para você, reformulando rota.
refazendo rota. Aí ele refaz tudo de novo e te coloca no lugar e você chega. Eu já aconteceu isso comigo, de parecer que era o fim, mas ainda não tinha chegado aonde no endereço. Aí eu dei mais uma volta e mesmo nós dando essas voltas, mesmo eu e você às vezes saindo da rota, se nós continuarmos, sabe, nas práticas espirituais, o Espírito Santo vai nos levar ao destino. Amém. Vai nos levar a onde você tem que chegar, onde eu tenho que chegar, a percorrer a rota e o caminho que Ele tem para nós. Por isso que Ele é que nos revela o caminho certo, a verdade. É por isso que eu e você temos que se entregar, queridos. É por isso que eu e você temos que dar crédito. O próprio Isaías, no capítulo 28, fala que não deram crédito. Que não deram crédito. Ele fala que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas eu falarei a esse povo. Mas o povo não deu crédito para essa palavra. Mas agora eu e você estamos dando crédito aqui essa noite para essa palavra, né? Sabendo, crendo que o Espírito Santo vai nos deixar no destino final. Que agora eu e você carregamos essa unção dentro de nós. Sabe, essa unção que tem nos dado toda a capacidade que eu e você precisa. Tem nos dado toda a força, todo o temor. Tem nos dado toda a direção, queridos. Eu creio que em nome de Jesus Cristo, nós a cada dia mais vamos estar entendendo mais um pouquinho disso tudo. A cada dia mais o Senhor vai estar nos levando mais para dentro do propósito que Ele tem para a minha vida e para a sua. Sabe, são revelações pessoais. Agora o Espírito Santo está dentro de você. Cada um de você aqui carrega Ele. E cada um de vocês agora e eu somos responsáveis pela nossa rota. Eu sou responsável para ligar meu GPS e você é responsável para ligar o teu. Amém. E como que nós ligamos o nosso GPS? Adorando o Senhor, meditando na palavra, jejuando. As práticas espirituais, queridos, elas são o nosso GPS. Sabe, quando nós estamos com medo, quantos aqui já passaram momentos de medo? Que você fica com medo de uma notícia que você recebeu, que você fica com medo de um algo que você recebeu, que você teme alguma coisa e você experimenta começar a adorar. No meio daquele medo, o verdadeiro amor do Senhor vem, queridos, e lança fora todo o medo. Amém. Te reveste. A adoração, ela liberta você do medo. Quando você começa a se envolver com a adoração, você vai se tornando destemível em Cristo Jesus. A adoração, queridos, é algo sobrenatural, é um armamento espiritual, é uma prática espiritual. Nós somos chamados para ser adoradores. Em que, pastor? Em tocar instrumento e cantar no microfone? Não! Em espírito e em verdade. Ainda que você use o instrumento e você use o microfone, em espírito e em verdade. Glória a Jesus. E é assim que nós vamos nos comunicar com o Senhor também, em espírito e em verdade, porque só o Espírito Santo revela toda a verdade, João 14 fala. Então não tem outra maneira de você acessar a verdade de Deus. Não se engane. Não se engane. Se não for se relacionando com Ele, você não vai acessar as verdades que Ele tem para a tua vida. E Satanás vai continuar imprimindo mentiras sobre você, e você, com a alma incrédula, vai continuar dando vazão para as conversas fiadas e mentirosas dele. Porque só a verdade de Jesus desfaz as mentiras que o inferno levanta na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. Queridos, quantas das vezes o inimigo já tentou falar para mim, é o fim, acabou. Acabou, agora você perde isso, você perde filho, você perde casa, você perde carro, você perde a vida. Um dia à noite acordei, sem respiração, não conseguia falar, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu acordei sem ar e levantei da minha cama e não tinha voz para falar, nem para repreender, nem para agradecer, nem para adorar, para nada, sufocada. Eu só conseguia pensar
Assim como disse minha irmã Neilei um dia, eu pensava em oração em outras línguas. Eu comecei a pensar só em oração em outras línguas, e pensar que eu era curada, em pensar que eu era sarada, até a minha voz sair e eu repreender aquele mal sobre o meu corpo, queridos, parecia que eu ia morrer, que eu ia desfalecer, que eu estava indo. Era esse sentimento que eu tinha. E aí eu fui me recuperando, me ajoelhei na minha cama e fiquei lá de bruço, só orando em línguas com aquele fiozinho de voz. Aí eu fui e me deu um medo, porque um medo invadiu minha alma, porque eu achei que eu ia morrer. E eu não quero morrer com medo não, queridos, eu quero morrer, oh Jesus, que bom te ver, ai Senhor, é agora que eu vou. Eu quero morrer assim, agradecendo o Senhor e daqui para a glória de boa. Porque a morte já foi tragada, querido, pela vitória de Jesus Cristo. Não é para nós temer a morte. Amém? Mas nesse dia eu senti. E aí eu comecei a adorar o Senhor. E foi me dando uma paz que excede todo o entendimento. Uma certeza que eu era sarada, que eu era curada, que eu era livre daquele mal que veio me atacar. Eu falei, Satanás dos infernos, sai do meu quarto. E ó, foi embora. Glória a Jesus. Porque o Espírito vem plantando essas coisas dentro de mim. Eu penso uma pessoa medrosa. Tá aqui minha querida mãezinha que não me deixa mentir. Cansei de dormir entre ela e meu pai. Moça já, 14, 15, 16 anos. Prestes a casar, querida. Já casamento marcado. O Satanás gostava de me perturbar de vez em quando. Eu não sabia repreender, não conhecia a verdade de Deus. Dava aquele pânico em mim, eu não conseguia dormir, só tinha que dormir de luz acesa, junto com os pais, no meio, não servia na beirada ou na ponta, não. De tanto medo. Gente, é sobrenatural o que o Espírito Santo faz com a gente. O que o amor de Jesus faz com a gente. Ele lança fora todo medo. Porque a partir do momento que eu comecei a me envolver com o amor de Jesus, eu perdi vários medos de muitas coisas. Nossa, temia tudo. Quem fala da minha mãe, que minha mãezinha sabe muito bem quanto trabalho eu dei nessa área, que os dias que eu cismava, não tinha como. Ela ainda tinha visto ficar no colo, né, mãe? Deitava no colo dela até eu dormir, porque eu era apavorada, tinha um medo. O inimigo conseguia assolar a minha alma, sabe, queridos? Mas eu louvo a Deus que agora eu tenho o Espírito Santo que tem me revelado a verdade, que o amor de Jesus já lançou fora todo medo. Pensa uma pessoa que tem... Eu fui morar num sítio que ele disse que não tinha luz, não tinha nada. Pensa uma mulher corajosa naquele sítio. Ninguém acreditou que eu ia morar lá, porque quem me conhecia sabia. E eu ficava lá no escuro, não acendia nada. Tinha uma lamparinazinha de vez em quando só. E eu de boa dormi lá várias vezes com as crianças pequenininhas. E embora, queridos, num Fusca que só por Deus. Eu vinha congregar aqui e ia embora, dava quase 30 quilômetros para chegar. E eu ia à noite, ficava conversando com a pastora de Deus até 1, 2 horas da manhã na casa dela, pegava meu Fusca e ia embora. Às vezes via o povo fazendo macumba, despacho, passava, dava glória a Deus e ia embora. Era a coisa tremenda é você ser livre. Amém? E o Espírito Santo, ele te ungiu para ser liberto de tudo isso. Ele vai te levar a cada verdade que você precisa. A cada fraqueza sua vai se revelar a verdade de Deus para a tua vida. Amém. Continua se envolvendo com Ele. Amém. Continua se entregando na oração em outras línguas, nas práticas espirituais. Sabe que a cada dia você vai se pegar, queridos, em lugares muito mais altos. Muito mais alto em tudo na tua vida. Quando você olhar e falar, nossa, nem acredito que eu me importei com isso. Sabe? Vai ficando tão pequeno. Tudo que a gente vai querendo mesmo é só estar na presença de Jesus, adorando Ele, sabe? Dando graças e glória em tudo da nossa vida, para Ele. Sabe, eu tenho atingido um lugar que eu tenho, tudo eu tenho dado glória a Deus. Tudo, coisas ruins que vêm para me atingir, para me entristecer, mas eu tenho levantado as minhas mãos e tenho decidido dar glória a Deus por isso. Porque se Deus está acontecendo comigo, é porque o meu Pai está no controle disso daí. É meu Pai está no controle disso daí. E às vezes, queridos, vem circunstâncias na nossa vida, processos, que é para nos fortalecer na nossa fé.
mudar de lugar de fé. Se você não passar por certas experiências, você não vai perder certos medos. Se você não passar por certas experiências, você não vai aprender a perdoar. Se você não passar por certas afrontas, você não vai aprender a dar capa. Você só vai aprender sendo afrontado. Você só vai aprender no caminho. Assim como Pedro. Jesus foi, sabia qual era o propósito que tinha para a vida de Pedro. Pedro ia levantar a igreja. Estava sendo preparado. Mas teve que ser confrontado, chamado de Satanás. Confrontado com as inverdades, né, que tinha dentro dele, com as mentiras que tinha dentro dele, com a valentia que ele tinha. Lembra quando foi prender Jesus? Ele correu na frente e cortou a orelha de mal. Mas Jesus foi lá, catou a orelha do mal, consertou, pôs no lugar. A valentia. Depois Pedro foi se tornando tão manso, que foi quando Deus revelou, né, que ele ia morrer em morte de cruz. E Pedro, ele não aceitou ser crucificado como Jesus foi. Ele pediu que colocasse ele de cabeça para baixo. Ele não se achou digno de morrer como Jesus morreu. De tão humilde que esse homem se transformou, queridos. Sabe, a humildade passou a ser a assinatura de Pedro, mansidão. Então o processo é esse, de transformação. E glória a Deus, agora nós temos o Espírito Santo que nos capacita para tudo isso. Pensa se Elias tivesse tido a oportunidade que eu e você temos, Davi, que era um adorador, tivesse a oportunidade de ter o Espírito, o acesso como eu e você tem. Nós somos uns privilegiados por Jesus, amém? Porque o Espírito Santo é um presente da graça. Foi Jesus que nos deu um ajudador para nos ajudar nas nossas fraquezas. Né? Às vezes nós vemos o Espírito Santo só como um poder, e queridos. E ele é todo poder. Depois que Pedro passou por todo esse processo de restauração da alma dele, de restauração de quem ele realmente era, a identidade de Pedro foi restaurada, assim como a minha identidade e a sua também está sendo. Que a nossa identidade é de filhos de Deus, que faz o que vê o Pai fazer. Quantas das vezes nós não fazemos o que nós vimos o Pai fazer? Quantas das vezes nós não agimos como o nosso Pai agiu, como o nosso Jesus fez? Então nós estamos no processo. A Bíblia fala que depois que Pedro recebeu esse poder que veio do alto, que encheu ele, ungiu ele por dentro do Espírito, assim como eu e você somos hoje, ele fundou a igreja. O primeiro discurso dele foram 3.000 almas que se converteram. Depois esse homem, por onde passava, a sombra dele curava, sem ele falar nada. Porque realmente não era mais Pedro que vivia, era Cristo em Pedro. E sabe por que a sombra de Pedro que curava? Porque a luz faz uma sombra em nós. Não é assim? Tem uma sombra aqui no lugar de mim? Deve ter, tem uma sombra. A luz, ela faz uma sombra. A luz de Jesus faz uma sombra na tua vida também. Aleluia. E aonde você passar vai ter mudança. Glória a Jesus. Amém. Porque essa sombra também está passando junto com você. A Bíblia fala que não se esconde uma candeia depois que ela é acesa, queridos. E você agora carrega essa luz. Você vai atrair agora. Você agora é visto no céu e no inferno. E você precisa ter comunhão com o Espírito Santo. Porque a sua luz precisa refletir Cristo na tua vida. Para você ficar livre dos ataques de Satanás. Aleluia. Glória a Jesus. Porque luz e trevas não se misturam. Então aonde você chegar não tem trevas mais. Agora tem a sombra de Jesus passando. Por isso que Pedro curava a sombra deles. Eu fiquei ouvindo isso e falei, Jesus, é isso. É a tua presença em nossas vidas. O quanto nós estamos nos tornando parecidos com Cristo. Que vai fazer essas coisas sobrenaturais acontecerem. Amém, queridos? E você é que foi chamado. Você é esse sacerdote santo. Santo, pastor. A senhora nem sabe quem eu sou.
santificado pelo Espírito Santo dentro de você, queridos. Não é porque você é, não é porque Ele tornou você. Eu vou repetir, não é porque você é porque Jesus te tornou santo, amém? E agora você é a habitação do Espírito. E agora você foi levantado. Você agora foi levantado. Ouça bem o que eu vou te falar. Quando o Espírito Santo vem habitar em você, depois que você entregou sua vida para Jesus, agora você já é levantado. Você já foi levantado já por Deus. E agora você carrega essa unção. E você é responsável por deixar essa unção fluir atrás de você. Porque o Espírito te ungiu para isso. Para libertar cativos. Para ministrar em corações aquebrantados. Para trazer alegria em vez de tristeza. Através da alegria do Senhor, que é a tua força, que você carrega dentro de você. Que mesmo você passando um dia difícil, você pode alegrar. Através da unção de Deus na sua vida, você tem esse caráter de Cristo, queridos, de transportar a alegria do Senhor, mesmo as coisas não indo bem para você. Mesmo você tendo todo motivo para estar empurrado hoje. Tem dia que a gente não tem todo motivo para nem sair de casa. Ainda nesse dia, a alegria do Senhor é a tua força. Se você se revestir dela, você vai se alegrar. Daqui a pouco você vai se pegar assim, ó, que às vezes eu converso com a pastora de Deus dos meus problemas e eu começo a rir. Eu sei, você já tem feito isso? Falando dos seus próprios problemas e começando a rir de você mesma. É a alegria do Senhor, porque não tem motivo para rir. Mas você está rindo. Porque o Senhor está te revestindo da força dele. Para você rir. Você se pega rindo, se pega alegre. Mesmo tendo todos os motivos para estar triste, cara feia, né? Porque a tristeza faz isso com a gente. Deixa o rosto fechado, porque você está ali com aquela amargura dentro de você. E só a alegria do Senhor pode tirar isso de dentro de você, queridos. Não é a sua alegria. Esperar tudo estar bem para você rir, dar gargalhada. Às vezes a gente depara com pessoas, né? No mundo as pessoas chamam de ficar contando piadinhas, cada uma piadinha mais sem graça que a outra, mas todo mundo ria, e bebendo, eu até participava dessas rodas, e bebendo, e fumando, e é uma alegria, aquelas coisas supérfluas da alma, da carne. Quantas das vezes eu dormia, no outro dia acordava com depressão, deprimida, não queria ver ninguém, a alegria tudo já tinha ido embora, mas agora eu tenho tido uma alegria realmente constante dentro de mim. Constante, de ter me pego nesses lugares, e isso eu dou graças a esse Espírito que tem me ungido e me revelado a verdade de Deus. Eu tenho encontrado tesouros, e eu declaro isso sobre sua vida também, que você vai pegar tirando tesouros de dentro de você, porque esse Espírito que agora habita dentro de você vai estar te revelando tesouros, que vai estar mudando a sua rota, vai estar mudando a sua situação, vai estar mudando a sua circunstância, vai estar te trazendo mudanças interna e externa, em você e através de você, amém? Se coloque de pé, aleluia, glória a Jesus, nosso foi horário, oh glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pai querido e amado, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te adorar.